Sejam todos muito bem-vindos a um podcast especial no canal Spook Houses Casas Assombradas. Hoje trago a vocês um dos materiais mais delicados e, ao mesmo tempo, mais fascinantes, já apresentados dentro dessa plataforma e que, com certeza, irá mudar a vida e a forma de ver a Bíblia, seus manuscritos, suas passagens e até mesmo conhecer quem realmente foi o famoso Deus do Velho e do Novo Testamento. Tenho certeza que, da mesma maneira que me encantei por todo esse material, vocês irão se encantar. E como eu sempre digo, bons estudos a todos nós. Falando sobre a herança do patriarca. A Mesopotâmia, que significa a terra entre rios, compreendia tecnicamente as terras localizadas entre os rios Tigre e Eufrates, na região onde hoje é o Iraque. No entanto, historicamente, as fronteiras da Mesopotâmia eram delimitadas por esses dois rios, desde a Cordilheira de Tauro ao norte até o Golfo Pérsico ao sul. Na época de Abraão, as primeiras regiões da antiga Mesopotâmia eram a Acádia, que mencionada em Gênesis 10:10, localizada na porção média dos dois rios, e abaixo desta, em direção ao Golfo, a Suméria, com suas antigas cidades-reino, onde o conceito de cidade-estado independentes surgiu a partir de cerca de 3.900 anos antes de Cristo. Após a Era de Abraão, a Acádia e a Suméria foram denominadas pelos babilônios, passando a fazer parte de seu império, o qual estava em ascensão, enquanto a Síria crescia ao norte, vindo a se tornar o centro de outro novo império. A sudeste de Uruk estava situada a cidade de Ur. Atualmente, o Golfo Pérsico é um braço do mar que banha o norte do litoral do Kuwait, Iraque e Irã, que seria a Pérsia. Entretanto, na antiguidade, o Golfo estendia-se terra adentro, de forma que Ur era praticamente uma cidade costeira. Sociedades municipais com conselhos comunitários se desenvolveram na região a partir de cerca de 5.500 anos antes de Cristo, quando os agricultores halafãs de Tel Halaf introduziram ruas pavimentadas e sistemas de irrigação, mais de 3.000 anos antes da época que se calcula que Stonehenge tenha sido construída na Inglaterra. Uma das mais importantes comunidades, Halafan, estendeu-se como um assentamento no delta dos rios, na região de Ubaid, um famoso centro de metalurgia e cerâmica. Nas proximidades surgiu Eridu, a mais sagrada cidade da Suméria. Kish, Nippur, Eresh, Lagesh e Larsa também foram cidades importantes nessa época. Assim como muitas cidades ocidentais modernas se destacam por suas grandes e majestosas catedrais, esses importantes centros culturais buscavam destacar-se pelos seus zigurates, que foram cidadelas em forma de pirâmides ricamente ornamentadas com um templo em seu cume. A construção, feita de tijolos de barro, possuía vários andares, cada qual com uma área menor que a do anterior, com escadas que levavam de um andar a outro e terraços externos com árvores, arbustos e jardins suspensos. Os mais famosos desses terraços são os do zigurate de Babel, na planície de Sinar, na Babilônia. Embora a Mesopotâmia tenha sido uma região pioneira em vários campos de atuação, ela teve um progresso expressivo a partir de 4.000 anos antes de Cristo, quando abaixo a Mesopotâmia passou a ser conhecida como Suméria e cidades realmente estruturadas começaram a se desenvolver. A partir desta época, elas foram formalmente reconhecidas como cidade-estado, que floresceram como reinos separados, e essa incrível ascensão da Suméria impulsionou a narrativa inicial do livro do Gênesis do Velho Testamento. Essa expansão cultural repentina não foi simplesmente resultado de uma evolução generalizada, mas sim de uma poderosa revolução tecnológica e acadêmica que há muito deixa perplexos historiadores do mundo todo. Há cerca de 4.000 anos, Lord Ibn Sin de Ur, reverenciado como o rei dos 4 cantos do mundo, governou o Império Sumério. Seu domínio se estendeu muito acima do Golfo Pérsico, desde as colinas do Líbano até as fronteiras iranianas do Elão. A cidade de Ur, o atual sítio arqueológico Tel al-Mughayr,
Estava localizada na margem esquerda do rio Eufrates, próximo à atual Basra. Entretanto, na antiguidade, a Mesopotâmia não era uma terra desértica, mas sim uma região fértil e abundante, com solo escuro e virgem e soberba irrigação. Na realidade, a Mesopotâmia era primordialmente uma região agrícola, como revelado pelas escavações do antropólogo inglês Sir Charles Leonard Woolley, nos anos de 1920. Durante 2000 anos, Ur foi a mais influente cidade-estado da Terra. Todavia, durante o reinado de Ibn Sin, pouco depois de 2000 anos antes de Cristo, toda a estrutura administrativa da cidade entrou em colapso. Ur era realmente um grande reinado, o qual pouco durou, desde há muito tempo, quando a nação de Ur se formou, até o ponto onde hoje chegou. Quem viu um tempo de reinado real se completar, seu reinado, seu tempo de domínio não chegou a termo. A causa de tal colapso foram invasões de várias tribos vindas de diferentes direções. Acádios vindo do norte da Suméria, amorreus da Síria e os destemidos elamitas do leste, que seria o atual Irã. O que levou a um êxodo de Ur, e foi a partir dos relatos desta imigração em massa que surgiu a história bíblica de Abraão. As circunstâncias que culminaram no enfraquecimento da cidade e de suas defesas tiveram origem em um reinado anterior ao de Ibn Sin, quando disse que Ur, Uruk, Larsa e outras cidades-estados vizinhas foram devoradas por trovões e arderam sob o fogo dos céus. O lamento sobre a destruição de Ur, um relato de 430 linhas sobre sua destruição, cita: o sangue da nação agora preenche suas fendas, como bronze fervente em molde. Corpos se dissolvem como gordura ao sol. Nosso templo foi destruído. A fumaça cobre nossa cidade tal qual uma mortalha. Os deuses nos abandonaram como aves migratórias. Há pouco tempo, o registro desse desastre foi discutido na Conferência Natural Catastrophes da Sociedade de Estudos Interdisciplinares de Cambridge, em 1997. Aparentemente, pesquisas realizadas sobre atividades cósmicas passadas identificaram a possibilidade de um meteorito ter atingido a região do Golfo em cerca de 2.345 anos antes de Cristo. O correspondente científico Robert Matthews confirmou, em artigo posteriormente publicado no Sunday Telegraph, em 16 de novembro de 2001, que imagens de satélite do sul do Iraque revelaram a existência de uma depressão circular com cerca de 3 quilômetros de diâmetro, a qual, de acordo com cientistas, possui todas as características de uma cratera criada por algum impacto. Ela encontra-se em uma região onde 4.000 anos atrás era provavelmente um mar raso, e tal impacto poderia ter causado inundações e incêndios devastadores. O sistema monárquico da Suméria data de cerca de 3.900 anos antes de Cristo, quando a região se consolidou na história como berço da civilização. Entretanto, a lista dos reis sumérios, uma série de 15 tábuas gravadas que datam do terceiro milênio antes de Cristo, traz uma lista detalhada dos reis que governaram aquela região desde muitos anos antes de sua época. Caso relacionemos tal lista ao livro do Gênesis do Velho Testamento, esse registro abrangente oferece detalhes das gerações dos soberanos que reinaram antes e depois do Grande Dilúvio, como mencionado na história bíblica de Noé. A lista relata em seu início: quando o reino veio dos céus, o reino estava em Erido, um pouco a sudoeste de Ur. Trazido em 1930 pelo professor Thorkild Jacobsen, acadêmico do Oriental Institute da Universidade de Chicago, a lista dos reis sumérios exibe um registro de todos os reis desde os primórdios da monarquia até o século XVIII a.C., incluindo seus nomes e períodos de reinado, além de detalhes sobre a localização da sede do trono de cada um deles. Um fragmento de tábua suméria ainda mais antiga, encontrado em Nippur e publicado em 1914 pelo renomado sumeriólogo Arno Poebel, confirma a introdução da lista dos reis como a seguinte afirmação: o reinado desceu dos céus. A sublime coroa e o trono do reino desceram dos céus. Em seguida, reiterando a lista dos reis, as mesmas cidades sede do reinado original são mencionadas: Eridu, Bad Tibira, Larak, Sipar e Shuruppak.
Uma característica essencial dessas afirmações, assim como a das tábuas relacionadas, é o fato de os reinados serem considerados instituições de origem divina, introduzidos e implementados por deuses supremos conhecidos como os Iluminados. Ademais, há indicações que, desde os primórdios, os reis eram considerados, de certa forma, semidivinos. Ao escrever sobre tal assunto em 1948, o professor Henry Frankfurt, outro renomado sumeriólogo da Oriental Institute, afirmou: não há dúvida, na Mesopotâmia, de que os reis são necessariamente, em sua essência, diferentes dos outros homens. Ur estava situado em uma região da Suméria que veio a se chamar Caldeia, cujos habitantes eram conhecidos como caldeus. Essa região, que se estendia em direção à Babilônia, era conhecida como uma terra de muita cultura, e o livro do profeta Daniel, do Velho Testamento, refere-se em particular ao alto grau de instrução e à linguagem singular dos caldeus. Há, entretanto, um erro de tradução na versão em inglês do livro de Daniel, no sentido de que o texto original refere-se mais especificamente aos Casdim, em vez de ao povo caldeu como um todo. O mesmo erro da tradução aparece primeiramente em Gênesis, e em que é mencionado que a família de Abraão vem de Ur dos caldeus, ao passo que textos mais antigos mencionam Ur dos Casdim. Uma antiga tradução hebraica relata que Abraão escapou de um terrível incêndio causado por um cruel governante de Ur-Casdim. A história ficcional varia de alguma forma em diferentes versões, mas ela era baseada na premissa de que Ur significa luz, assim como Ur em hebraico. E, como consequência, pressupôs que se referia a incêndio. Todavia, na Mesopotâmia, Ur deriva de uma palavra da língua cita que significava Senhor. Seja como for, Ur é a cidade em Gênesis, como a cidade natal de Abraão ou Abrão. Os registros municipais de Ur datam de 1000 anos antes do reinado do rei Ibsim e os venerados sábios de Ur, astrônomos, matemáticos e médicos, eram denominados Casdim. Presume-se que Abraão pertencia a essa casta, e uma tradução hebraica do Gênesis afirma que Abraão fazia parte de Ur-Kasdim, algumas vezes apresentados como Aur-Kasdims, que significa luz dos magos. Ao descobrirem suas escavações a outrora magnífica cidade de Ur, Sir Charles Leonard Woolley escreveu em seu diário em referência a Abraão: ao tomarmos conhecimento de que o patriarca hebreu passou seus primeiros anos de vida em um ambiente tão sofisticado, faz-se necessário rever nossos conceitos sobre ele, pois este era cidadão de uma cidade grande e herdou as tradições de uma civilização antiga e altamente organizada. No entanto, fora isso, é provável que Abraão tenha sido membro da realeza de Ur. A linhagem masculina de Abraão, desde Adão, é apresentada no Gênesis, mas o livro dos Jubileus hebraico, uma crônica farisaica datada de cerca de 120 anos antes de Cristo, também discute a linhagem feminina da família de Abraão. O livro dos Jubileus revela que a bisavó de Abraão, ora esposa de Reu, era filha de Ur-Namu, que reinou entre mais ou menos 2113 a 2096 anos antes de Cristo e construiu o famoso zigurate de Ur. O rei Ur-Namu era o avô paterno de Ibsim, o que significa, caso o livro dos Jubileus esteja correto, que o rei Ibsim e Abraão eram parentes. Isso posto, não é de surpreender que Abraão tenha se tornado uma figura de influência universal. Entretanto, mesmo sem o relato do livro dos Jubileus, as 3 mais importantes religiões monoteístas do mundo, crença em um único Deus, buscam em Abraão a base de seus fundamentos, pois ele é, sem dúvida, a grande figura paterna da nação hebraica por meio de seu segundo filho, Isaque, além de ser igualmente reverenciado pelos muçulmanos que afirmam ser descendentes de Ismael, o primogênito de Abraão. Ademais, o Novo Testamento cristão cita em seu início no Evangelho de Mateus, na genealogia de Jesus, que este era descendente do patriarca Abraão. Caso Abraão tenha pertencido à casta Casdim, como afirma o Gênesis, teria sido então um eminente sábio e sua família rica e influente. Durante suas escavações, Sir Charles Leonard Woolley ficou maravilhado ao descobrir as antigas casas de Ur, as quais não eram moradias simples de um povo primitivo, mas sim grandes residências com 2 andares e até 14
cômodos. As paredes eram cobertas com argamassa, caiadas, e havia lavatórios nos vestíbulos. O interior tinha pisos elaborados e escadas que levavam ao andar superior. Em toda a construção, tanto no térreo quanto no primeiro andar, havia aposentos para a família e para os hóspedes, além de lavabos e sistema de drenagem. Apesar de construídas no terceiro milênio a.C., essas casas eram mansões bastante luxuosas. Bom, meus queridos amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas, espero que tenham gostado desse incrível capítulo, assim como eu me encantei em fazê-lo a vocês. Lembrem-se, não deixem de nos apoiar dentro da plataforma, seja se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, de se tornarem membros ou apoiadores pelo método PayPal, nos ajudando a continuarmos aqui firmes e fortes dentro do YouTube. E como eu sempre digo, a todos, em todos os vídeos, bons sustos a todos nós.